Olha, o que a gente percebe hoje é que o perfil socioeconômico das pessoas que podem ser infectadas com o novo coronavírus está mudando, deve ter mais casos entre os mais pobres. A gente começa aqui então no telão mostrando o primeiro panorama, que é sobre o número de novos casos. Pela primeira vez foram registrados mais de 500 casos novos em apenas um dia, totalizando aí 3.417 casos confirmados. Nessa tela a gente vê a distribuição do coronavírus no país. Continua uma grande concentração aqui no Sudeste e a gente também chama atenção para a região Sul e a região Nordeste, que estão aumentando aí os registros de casos. Uma outra informação importante também é sobre a questão das mortes, claro, né? São 92 até agora e o Paraná, então, entra para essa lista que agora tem 9 estados que registraram mortes pelo novo coronavírus. A gente viu aí, então, a Rosana Cerqueira falando da situação de São Paulo, muito complicada, e agora são 9 estados. Agora, tratando um pouco da questão das internações, né, dos casos em que as pessoas têm que ir para o hospital, 116 em enfermaria, com algum tipo de cuidado, e 148 pessoas em UTIs. Portanto, a gente tem um recorte aí de, no total de casos, que são mais de 3.400, pelo menos 500 pessoas então internadas, 14% do total, que é algo que o Ministério da Saúde está olhando com bastante cuidado também. Agora, uma informação importante que chegou à noite para a gente foi a seguinte: houve o primeiro registro de morte aqui no Distrito Federal, de um homem de 46 anos. Mas aí vem aquela questão das comorbidades, ou seja, das doenças pré-existentes. Ele tinha hipertensão e também diabetes, portanto, mostrando que existe sim um grande risco para idosos, mas quando o assunto são as doenças pré-existentes, aí em qualquer idade pode haver complicação. No caso dele, então, ele de fato faleceu por conta dessa questão. Heraldo, eu queria só jogar o daqui para frente, como você gosta de fazer aqui no Jornal das 10, o que veio por aí exatamente, que é amanhã. Amanhã vai ter a coletiva do Ministério da Saúde e vai ser uma coletiva muito esperada justamente porque eles vão traçar o cenário daqui a 30 dias e daqui a 60 dias. Coletiva é aquela expressão que a gente usa no jargão jornalístico. Isso. É uma entrevista coletiva para os jornalistas. Exatamente, aquela entrevista diária. E aí amanhã, sábado, vai ser importante porque vai traçar o cenário, justamente o cenário mais grave, de 30 dias e também de 60 dias. E aí, o grande número esperado é a questão dos leitos, Heraldo, o planejamento para essa etapa mais difícil do vírus daqui para frente. Camila Bonfim, as informações do Panorama Brasileiro. Obrigado, Camila, boa noite. Obrigada. Casos de Covid-19 no mundo, são mais de 100 mil pessoas infectadas. O presidente Donald Trump assinou um pacote econômico de 2 trilhões de dólares e pediu que as pessoas ficassem em casa. Nós vamos então aos Estados Unidos com os nossos correspondentes, analistas. Aí estão eles, Jorge Pontual e Guga Chácara, nossos jornalistas lá nos Estados Unidos. Eu começo pelo Pontual, centro da epidemia, para saber em relação às medidas do governo, o que é que se quer e em que panorama temos nesse momento. Boa noite a você, Pontual. Boa noite, Geraldo. Boa noite a todos. O governo Trump está agindo em duas frentes. Na da economia, são 2 trilhões de dólares que o governo está desembolsando. É 1/10 do PIB americano. Isso vai ajudar as famílias que perderam renda e as empresas que tiveram que parar. Cheques vão chegar pelo correio, o seguro-desemprego vai dar o salário integral, as pequenas empresas vão poder pagar os salários e as despesas. As grandes empresas vão ter um tratamento especial, assim como os estados e municípios. É a maior intervenção dos estados na economia na história desse país. A outra frente é a da saúde. Para salvar os pacientes com Covid-19, é preciso ter, os hospitais precisam ter respiradores, uma grande quantidade. Trump usou uma lei da época da Guerra da Coreia para obrigar a General Motors a fabricar dezenas de milhares de respiradores em tempo recorde. Um repórter perguntou: vai ter um respirador para cada paciente? Aí o Trump respondeu: não se faça de engraçadinho. Outro repórter disse que está com as crianças em casa e não aguenta mais. Quando é que as escolas vão reabrir? E Trump aí fez uma bela defesa do distanciamento social. Ele disse: diga às crianças que se orgulhem do país delas, porque estamos fazendo tudo para que o futuro delas seja garantido. Bacana, né?
Em Nova York, a situação se agravou. O número de mortes pulou de ontem para hoje, de 385 para 527, 142 a mais. O governador Andrew Cuomo disse que o pior vai chegar logo depois da Páscoa. O número vai ser muito mais alto. Nos hospitais de Nova York, as condições são críticas. Olha o depoimento dessa médica. Been like a war zone, a medical war zone. It's been tough with working with limited medical supplies, working with limited medical space to hold so many patients, as well as limited personal protective equipment or protective personal equipment, because we're at high risk as well. And so it gets very physically and mentally exhausting. Me despeço do pontual aqui, do boa noite, que agora nós vamos ao Guga Chakra, que também está em Nova York, para falar da situação nos Estados Unidos, que há necessidade de medidas de isolamento social, há uma defesa dessas medidas de isolamento social. Guga, qual é o quadro que você tem para os Estados Unidos? Boa noite a você. Boa noite, Geraldo. Boa noite a todos. Olha, os Estados Unidos, especialmente Nova York, vai entrar numa fase muito grave nos próximos dias, nas próximas semanas. Inclusive, o prefeito Bill de Blasio afirmou que 5 de abril vai ser o momento que vai chegar a capacidade do sistema de saúde de Nova York. A partir dali, não terá mais como, se tudo seguir da forma atual, para comportar todos os pacientes. Não vai haver mais UTI para todo mundo, não haverá respiradores para todos os pacientes. Pontual para os números do estado, na cidade de Nova York cresceu de 365 para 450 mortos. Foi o terceiro dia seguido que morreram mais que 80 pessoas na cidade de Nova York. Há um temor, inclusive, de que o número de mortes aqui na cidade de Nova York siga no patamar de regiões como Lombardia e Madrid. Essa é uma tendência possível. A expectativa é que abril seja muito ruim e que maio também não seja fácil. Isso o próprio prefeito Bill de Blasio afirmou também hoje. Nos Estados Unidos, claro, nenhum lugar está num cenário tão complicado quanto Nova York, mas a Louisiana também tem um número de infectados muito elevado, também é um temor. 85% das cidades americanas não têm respiradores suficientes para toda a população. E o Bill de Blasio falou, se as pessoas se aproximarem muito das outras, ele não descarta começar a impor multa. E também, se algumas igrejas ou templos religiosos seguirem abertos, ele vai fechar os prédios onde eles funcionam de forma por tempo indeterminado, Heraldo. Ô Guga, e como é que está o clima entre as pessoas aí em Nova York? Seu vizinho, as pessoas que você tem contato, como é que está o ambiente? Olha, o ambiente é o seguinte, em primeiro lugar, todo mundo está ficando em casa agora, Heraldo. A imensa maioria das pessoas fica em casa, a não ser quem trabalha em serviços essenciais. Quem pode até deixou Nova York, quem tem opção, tem casa em outro lugar, ou alugou uma residência para sair da cidade. E há um medo muito grande do que está por vir, inclusive de pessoas que trabalham na área médica, que percebem que não há equipamentos suficientes para garantir a segurança deles, para que eles não sejam infectados, e também sabem que os hospitais não darão conta do número de pessoas que irão chegar nos próximos dias ou semanas, e esse volume de cerca de 80, 85 mortos por dia aí em Nova York tende a se multiplicar em breve, Geraldo. Daqui a pouco, terça, quarta-feira, já será um número bem maior do que a gente observa agora. Guga Chakra e as informações a partir de Nova York. Obrigado, Guga. Boa noite para você. Só para esclarecer, não há confirmação de que a Rainha Elizabeth tenha testado positivo. Quem testou positivo na família real britânica foi o príncipe Charles até agora. Testou positivo para o novo coronavírus. Também na Europa, Bélgica, França e Espanha estenderam a necessidade de isolamento. Mais triste do que viver confinado é morrer em solidão. Em Madrid, a pandemia do novo coronavírus tem feito a dor do adeus se multiplicar. Pessoas queridas se vão sem a presença de parentes para dizer adeus.
Só as orações dos padres quebram o silêncio no segundo país com mais mortes causadas pela Covid-19. O número de vítimas na Espanha saltou para quase 5 mil em 24 horas, com um total de mais de 64 mil pessoas infectadas pela doença. Um alento aos espanhóis é que eles e os noruegueses serão os primeiros a testar a eficiência de um coquetel de 4 remédios combinados para combater o coronavírus. A informação vem da Organização Mundial da Saúde. Mas a boa notícia veio com um alerta da OMS. Falta equipamento de proteção para os profissionais de saúde. The chronic global shortage of personal protective equipment is now one of the most urgent threats to our collective ability to save lives. Na Torre Eiffel, há homenagem aos profissionais de saúde. As largas avenidas de Paris ficarão assim pelo menos até o dia 15 de abril. O governo de Emmanuel Macron estendeu o isolamento imposto aos franceses. No entanto, um conselho científico do país disse que esse prazo ainda pode